Você viu que legal o resultado da eleição? Sim, pequenininha, achei muito bacana. Nossa, eu fiquei muito feliz. E parabéns pra você, Marcos. Ah, parabéns pra mim. Por que pra mim? Claro, você foi lá, usou do seu poder, conseguiu votar. E foi muito legal, sabe? Deu resultado. Imagina 4 votos de diferença. É, e virou uma questão de honra pra mim, sabe? Agora eu mal posso esperar pra ver a cara daquele otário idiota lá. Então, viu? Parabéns sim pra você. É, mas eu fiz isso porque eu conheci o cara. Porque se eu não conhecesse, eu nem me envolvia. Era uma questão pessoal e eu fui lá ajudar meu amigo. Sim, mas não pode parar aí, Marcos. Agora você tem que participar, cobrar, fiscalizar. Ah, tá. Sim, evidente, Marcos. Me dá um bom motivo pra isso. A tua consciência. A minha consciência. Olha, Yara, por favor, tá? Tá, a tua moral, Marcos, falei. A minha moral. A minha moral. Agora você pegou pesado. Porque a consciência que tá envolvida, a moral que tá envolvida é do meu amigo, tá? Que tá lá no DA mandando agora. Tá, Marcos, então pensa comigo. Você foi lá e enfrentou um cara idiota que falou mal do teu amigo. Que você diz que o seu amigo é honesto, é legal, certo? Certo. Eu não tô querendo dizer que isso vá acontecer, tá? Mas imagina se esse teu amigo honesto, se o poder sobe a cabeça dele. Porque ele é um ser humano e o poder, ele traz essas tentações, oferecem essas tentações. Ok, concordo. Continua. Tá, daí vai que isso aconteça, tá? Como que vai ficar a tua moral diante do cara idiota que falou mal do teu amigo? Com que cara que você vai olhar pra ele? Ah, que coisa chata. Olha, é sempre cobrar, reivindicar, participar. O que virou essa faculdade agora? Parece um estado com um poder instituído. Olha só, aquele exemplo que eu te dei, tá? É um exemplo. Usa no teu trabalho e deu, porque não vai dar pra seguir a risca. Não mesmo. É exatamente isso, Marcos. Os exemplos que você me deu pro trabalho caíram como uma luva. O professor adorou. Então, parabéns de novo pra você. Para de me parabenizar, que daqui a pouco você vai ter que me dar um troféu. Mas é isso sim, Marcos. A organização de qualquer segmento da sociedade representa uma organização maior ainda. Como de um país, com seus líderes escolhidos por nós, os seus deveres. E cabe a nós sabermos quem escolher e sabermos o que eles estão fazendo lá. Ok, mas eu não me envolvo mais, entendeu? Eu só vou até aqui. Eu acredito que uma hora alguma coisa vai acontecer e você vai mudar de opinião. Eu não. Eu não concordo com as coisas que você fala, mas pelo menos eu te respeito. Ah, ufa, obrigado, mamãe. Ai, tá, tô bem longe de ser tua mãe, tá, Marcos? Mamãe, tu quer dizer que para as coisas ir pra frente, basta ser ativo, ter consciência? Olá! Que isso? Eu tô triste. Por quê? Ontem eu perdi minha avó. Que absurdo! Como? A gente tava num shopping. Depois eu encontrei, mas eu perdi ela numa loja. E depois a gente ia num fast food. Idiota! Isso é coisa que se brinque! Acho que eu posso perder alguém, ainda mais ela que ia pagar. Por favor! Tô lá. O que é participação? Uma vontade? Uma necessidade? O jornal Formação recria a Ágora Grega. Isso era uma surpresa, fofoqueira. Desculpa. Quem é Gabriel Chalita? Sócrates já falava do poder de influência do jovem e você ainda não acredita nisso? Você quer mudar o mundo? Então organize-se para isso. Militante é coisa de partido político? O voto fala? Iniciamos mais uma edição do Jornal Formação. Nas aulas 5 e 6 trataremos sobre participação, organização e os movimentos sociais. Mas, para chegarmos ao estudo dos movimentos, principalmente os de juventude, é importante conhecermos alguns conceitos sobre participação e a importância que a organização tem. É do livro O que é Participação, da coleção Primeiros Passos, que buscamos o nosso conceito inicial. Maurélio, o nosso dicionário detalha esse conceito.
Nós temos um dicionário falante? A participação é uma necessidade fundamental do ser humano e o caminho natural para que ele possa realizar, fazer e firmar-se. Envolve interação, autoexpressão, pensamento reflexivo e a valorização de si e do outro. E porque a participação está tão em evidência hoje, pelo descontentamento geral com a marginalização do povo nos assuntos que interessam a todos e que são decididos por poucos, e, principalmente, pelo histórico, há um entusiasmo em participar pelos resultados positivos que isso gera. Na aula 6, abordaremos sobre duas bases em que se dá a participação, a afetiva e a instrumental. Aguardem e não faltem. Esse é um curso da Fundação Ulisses Guimarães, certo? E qual o compromisso da Fundação? Instigar o debate. Nós acreditamos na construção do conhecimento. Logo, não adianta buscarmos informações, apresentarmos e não debatermos. Convenhamos, estamos falando de participação. Então, reunimos jovens de todos os estados da federação para que pudessem fazer os seus questionamentos, tirar as suas dúvidas e construir o conhecimento. Recriamos a Ágora, o espaço de diálogo democrático dos gregos. Apresentamos o nosso lugar de debates, as dúvidas da juventude brasileira na Ágora dos tempos modernos, que estará presente conosco em 3 aulas. Conheça o nosso primeiro convidado e seu longo currículo, Gabriel Chalita, na temática participação. O currículo é longo. Doutor em Filosofia do Direito, Comunicação e Semiótica, 63 livros publicados, com 19 anos eleito vereador em município paulista. Ele já foi secretário de Juventude, Esporte e Lazer e secretário de Estado de Educação de São Paulo. É o terceiro deputado federal mais votado do Brasil, com 560 mil votos. Nosso convidado é Gabriel Chalita. Chalita, o momento atual do país constata-se que tem uma grande parcela de jovens na população brasileira. Estima-se que no país hoje vivem mais de 52 milhões de jovens, de 15 a 29 anos. Essa população é uma população extremamente influente nas outras faixas etárias e classes sociais as mais variadas. E, ao mesmo tempo, a gente nota que a participação política, popular e social dessas pessoas, às vezes, não está à altura do potencial delas. Quer dizer, a contribuição que a juventude brasileira poderia dar para a melhoria do Brasil poderia ser muito mais elevada. Eu te pergunto, qual é essa importância dessa participação dos jovens no processo político nacional? Olha, essa é uma pergunta ótima, porque quando a gente reflete sobre democracia, talvez para nós do Ocidente, o primeiro grande estudo da democracia tenha ocorrido na Grécia. E Sócrates, quando começa a tentar inverter um pouco a lógica da participação do cidadão, né, na Ágora, que era a praça de Atenas, ele chama o jovem, ele chama a juventude para que participasse desse processo. Mesmo olhando a Grécia, todo o preconceito que a Grécia tinha com os escravos, com as mulheres, mas ali está o berço daquele sentido de que o povo deveria governar a sua própria cidade. E por que Sócrates insistia que o jovem deveria ser o protagonista dessa história? Porque o jovem não estava acomodado, o jovem era mais inquieto, o jovem era apaixonado, o jovem queria mudar a realidade em que ele vivia, o jovem não estaria acostumado àqueles mesmos problemas e mazelas, né, de outras pessoas que não conseguiriam mudar aquela história. E eu acho que esse exemplo é absolutamente cabível no Brasil. Quando a gente olha, às vezes, uma determinada classe da população, com um pouco mais de idade, claro que há pessoas de 60 anos, 70 anos que são jovens, mas a gente percebe que algumas pessoas se acomodam. Então, uma pessoa mais velha diz assim, sempre teve morador de rua, vai continuar tendo. Sempre teve corrupção, vai continuar tendo. Sempre teve problemas em obras públicas, esses problemas continuarão a acontecer. A tendência do jovem é querer inverter essa lógica. O jovem quer resolver o problema, senão não seria jovem. O jovem é alguém apaixonado que, diante de um problema, ele quer mostrar a solução para aquilo. O jovem tem que querer mudar o mundo, senão ele não é jovem. Quando Alexandre da Macedônia conquista, né, quase que o mundo conhecido da época,
a sua paixão, o seu entusiasmo naquela pouca idade era mostrar que ele tinha um tema de vida, que era um tema de conquista de povos, de enriquecimento cultural, daquilo que ele objetivava fazer. Eu acho que nós, que estamos na política, temos uma imensa responsabilidade, que é dar espaço para os jovens e é ajudar o jovem a ter um tema. Um jovem com tema na mão, ele se torna uma pessoa absolutamente fantástica no universo político. Um jovem sem tema, ele é um perigo para a sociedade, porque energia todo jovem tem, potencial todo jovem tem. Mas quando você não canaliza essa energia em bons caminhos, em bons projetos, acaba degringolando em coisas muito ruins. Então está na hora de nós abrirmos mais espaço para que a juventude possa participar da política. Eu quero mudar o mundo! Eu sou jovem! Se empolgou. Bom, para mudar o mundo, primeiro você precisa se organizar, não basta sair gritando. Ah, eu quero! Então, organize-se. Pessoas organizadas podem influenciar, têm mais força, incidência na sociedade. Imagine o alcance que a sua causa terá através de atos e mobilizações bem organizados, pela internet ou nas ruas. E como eu posso fazer isso? Começa pegando a apostila e lendo o capítulo que fala sobre teorias das organizações. Fizemos um resumo sobre o desenvolvimento do pensamento organizativo, seu histórico e funções. Você já leu? Claro. Que vergonha, eu não li ainda. Tá, vamos assistir um filme e ler isso. Preciso ler essa apostila. Essa noite, um homem medíocre vai escolher entre dois homens excepcionais. Amanhã, o voto de um homem vai fazer a diferença. Porque amanhã vamos ter um presidente, não só alguém para ocupar a cadeira em Washington. Precisamos de alguém que seja maior que seus discursos. Um presidente sobre o qual aprendemos na escola quando ainda nos importávamos. A América precisa de um pensador. Sabe, um verdadeiro gigante. Alguém com bom senso para encarar nossos problemas de frente. Alguém com sabedoria para nos conduzir a um lugar onde estejamos em paz com o mundo. E só para constar, quero que ambos saibam que tenho grande consideração pelos dois. Por favor. Esta noite vou falar em nome de pessoas que não conheci, cujas cartas me comoveram de um modo que eu não achava que fosse possível. Minha primeira pergunta foi feita por Peter Memphis, de Henderson, Kentucky. Caro Sr. Johnson, minha esposa e eu temos 3 lindas filhinhas. Ambos temos 2 empregos para podermos pagar todas as contas. E em certas semanas, não conseguimos. Quando você trabalha duro e não consegue cuidar da sua família, começa a se questionar como provedor, como homem. Sei que sou um deles, lutei pelo meu país e me orgulho disso. Mas dá medo de pensar como seria se um filho meu adoecesse. Pode perguntar aos candidatos se somos o país mais rico do mundo. Como tantos de nós mal têm condições de viver aqui? Eu queria responder primeiro, se possível, Sr. Greenleaf. Responda, Sr. Presidente. Bud, em primeiro lugar, quero dizer o quanto aprecio sua preocupação. Tá, mas falando em organização, a juventude se organiza? Percebemos em alguns países que as juventudes estão mais organizadas, elas são mais atuantes. No Brasil, o que falta? Como é que procede a juventude para buscar os seus espaços? Acho que o maior problema do Brasil hoje é o problema de educação. E aí eu vou chegar na sua pergunta. O Brasil atingiu patamares econômicos que nos orgulham, né? Hoje nós somos a 7ª, ou a 6ª, ou 8ª potência econômica no mundo, dependendo do ranking. O Brasil é um país em crescimento, em desenvolvimento. Nós passamos um pouco à margem de uma crise, estamos passando com competência por outra crise. É um país que tem um potencial agrícola impressionante, que tem um clima incrível, que tem uma quantidade de terra. Quer dizer, o Brasil é privilegiado em tudo. Agora, os nossos índices educacionais, eles são trágicos. O Brasil está muito atrás de países muito mais pobres em termos educacionais.
E a educação da nossa criança, do nosso adolescente, do nosso jovem, o conceito da Constituição Federal é que o primeiro objetivo da educação é formar a pessoa, depois é formar o cidadão e depois é preparar para o mercado de trabalho. Nós não estamos formando nem a pessoa, nem o cidadão e nem estamos preparando para o mercado de trabalho. Nós tínhamos que ter uma escola que instigasse o adolescente, a criança já, mas o adolescente, o jovem, a ser um empreendedor, a ser um fazedor. A Espanha começou a trabalhar muito com esse conceito, né? Resolva problemas desde criança, se organize. E a nossa escola, ela está tentando agora gerar decorebas, né? Eu não sou contra as avaliações, mas o exagero, a quantidade de avaliações que dão diagnósticos que não se faz nada com aquele diagnóstico, não vai resolver nada. Você tem que instigar as pessoas a se organizar, a colocar para fora o seu potencial. É isso que falta para a gente. Falta um povo mais educado politicamente, com mais consciência do que faz um político. Quando houve a grande discussão de Sócrates com sofistas, e depois Aristóteles retomando esse conceito do sofista, o que Aristóteles queria dizer é o seguinte: quanto melhor for um auditório, menos o orador vai mentir, porque aquele auditório vai desmascarar a mentira do seu orador. Isso é educação. A educação é um passaporte para a liberdade. Quanto mais informação você tem, quanto maior a sua capacidade de organização, mais a classe política, mais quem dita as regras, entre aspas, precisará tomar cuidado, porque é um povo esclarecido, é um povo que se organiza, é um povo que debate. Eu sou um otimista com relação a isso. Eu acho que, mesmo com todas essas dificuldades, a gente tem jovens em muitos movimentos se organizando, pessoas que continuam acreditando no sonho, que sabem que na vida a gente pode ter momentos de prazer, momentos de descontração, mas que é preciso a gente compreender qual é o nosso papel na história. Quando eu falava do protagonismo, é exatamente isso. É essa percepção de que a gente não está aqui à toa, né? Eu tenho um papel fundamental e eu posso liderar esses processos, né, nos quais eu estou participando deles, participar, ter essa visão de que uma juventude organizada é capaz de mudar o mundo. Vejam que, se nós analisarmos um pouco os grandes compositores da história, os escritores, né, os poetas, é impressionante o que eles produziram na juventude. Não que as pessoas não produzam coisas bonitas na fase adulta, mas é na juventude que a sensibilidade está mais aflorada, que a paixão é mais forte, né? Olha o movimento romântico brasileiro, os poetas que morreram cedo, como diria Drummond, né? Eram jovens apaixonados por uma bandeira, o movimento modernista, a Tropicália, qualquer movimento que você pega de transformação do mundo, movimentos religiosos, né? Quantos anos tinha São Francisco de Assis quando resolveu reestruturar a forma do mundo enxergar a ecologia naquela época? É tão interessante que foram pessoas que mudaram o mundo aproveitando a sua própria juventude. E a gente tem que fazer isso, tem que fazer com que o jovem se sinta capaz. Uma diferença que Sócrates teve de outros pensadores do seu tempo é ter a convicção de que ninguém era burro. Sócrates não achava que nenhum jovem era burro. O que faltava era oportunidade. Ele dizia assim: da mesma forma que aquele que faz discurso na ágora é inteligente, aquele que puxa o burrico também é inteligente. A questão é a oportunidade. Então compete, né, a nós termos essa visão de que é preciso dar oportunidade para que o jovem mostre o seu talento, para que ele mostre o seu potencial, para que ele faça escolhas, para que ele brilhe. E a participação política? Afinal, o que é votar? O voto é uma das formas de participar, nós já falamos disso, mas existem outras, aliás, há níveis de participação. Vamos chamar alguém muito importante, um símbolo da participação para nos explicar. Quem? O voto. Oi! Vamos falar de 3 níveis de participação. Bip, bip. Primeiro, presença. Em reuniões, manifestações. É uma forma de participação. Não há contribuição pessoal do indivíduo. Segundo, ativação. Bip. Nesta, dentro de uma organização, o indivíduo desenvolve tarefas. Pode ser um sindicato, grêmio, diretório central de estudantes, associação, enfim. Bip. E terceiro, a participação no seu sentido estrito, que ocorre quando o indivíduo contribui para uma decisão política. Bip, bip.
Você já tá no Twitter? Larga isso. Para! Tô conversando com um aluno do EAD lá do Espírito Santo. Tô falando das bandeiras dos jovens aqui da minha cidade. E como é que vocês se acharam? Porque eu usei a hashtag Educação Liberta e ele também. Aí a gente se encontrou. Presta atenção, o Xalita vai falar sobre ideologia agora. Xalita, ainda existe ideologia no processo político brasileiro? Existe, né? Precisa existir. Eu acho que há muita gente que está na política e não sabe o que está fazendo. Mas isso tem em todos os lados, né? Todas as vezes que a gente faz uma crítica à classe política, essa crítica serve a qualquer classe. É que a classe política tem muita visibilidade, né? Antigamente falavam assim, olha, os artistas mudam muito de marido ou de mulher, né? Não é os artistas que mudam de marido ou de mulher. Muita gente muda de marido ou de mulher, mas como o artista tem mais visibilidade, aí parece que a classe artística é uma classe que, diferentemente das outras classes profissionais, carreiras profissionais, tem essa postura. É a mesma coisa na área política. Quando a gente fala de corrupção, de honestidade, também tem corrupção na medicina, tem corrupção na magistratura, tem corrupção na área empresarial, mas na política chama mais atenção. E há políticos que, infelizmente, não têm sonho nenhum, não têm ideologia, não estão em busca de um ideal dentro da política. E há aqueles políticos que de fato estão na política porque acreditam que a política é um instrumento poderosíssimo de transformação social. É tão interessante a gente pensar nisso, né? Um prefeito muda a vida da sua cidade. Um exemplo na área de saúde. Um prefeito que consegue diminuir a mortalidade infantil da sua cidade, ele faz com que pessoas que iriam morrer tenham direito à vida. Olha a beleza que é a ação política. Um político que consegue estabelecer mecanismos, né, de casas populares para a população, ajuda alguém a ter um sonho e a realizar esse sonho com uma casa. Um político que consegue compreender a importância da educação, ele melhora todas as outras políticas públicas, porque a política pública, a educação, é uma política geradora de outras posturas políticas. Então, a ação política é uma ação fascinante. Isso é ideologia, no bom sentido. Ideologia é uma semântica complexa, né? Mas pegando o conceito bom de ideologia, de ter uma grande ideia, de ter um grande sonho, eu conheço muitos políticos, né, por esse Brasil afora, de cidades pequenas, de cidades grandes. Às vezes você tem um político numa cidade pequenininha, de algum canto desse país, né, que a mídia não conhece, que ninguém viu, e ele está ali mudando a história da sua cidade, porque ele acredita que a sua ação política melhora a vida das pessoas. E tem muito político ruim também, mas como em todas as outras áreas, onde há gente boa e a gente que não é tão boa. Se a gente fosse para Aristóteles, né, Aristóteles diria que todo mundo é bom, só que algumas pessoas passam a vida toda sem saber disso e acabam agindo de uma forma contrária à sua própria essência, né? Porque a nossa essência é a essência de animal social, de um cuidar do outro. Se eu não realizo isso, eu estou fazendo alguma coisa que vai contra a minha própria essência. Temos de fazer algo para mudar as coisas. Isso mesmo, vai militar. Que militar? Eu quero fazer algo por aquilo que eu acredito, eu não estou falando de partido político. E você acha que militar é o quê? É exatamente isso. E mais, é não estar só. É ter pessoas ao seu lado que acreditam no mesmo que você. Eu não vou mais perder meu tempo, tá? Maurélio! Então, ser um militante é estar politicamente engajado em uma causa. Você pode militar por um partido, sim, que tem suas bandeiras, ou seja, você milita pelas bandeiras desse partido. Mas militante não é apenas aquele que está em um partido. Você pode militar numa organização não governamental. Você pode militar pela paz, pela educação, por tudo aquilo que você acredita. Para militar, basta se engajar. Entendeu? E mais, eu não gostei muito da forma com que falou, não estou falando de partido político. Isso é preconceito e muito demodé, inclusive. Não aprendeu nada sobre a teoria das organizações. Ai, comerciais! E depois dos comerciais aprenderemos sobre mobilizações e partidos políticos. Nada de preconceito aqui. Já voltamos. Oi, rapaz! Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça.
Lá na tendinha bebeu cachaça e até bagulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. As próximas eleições. As próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no gonga. Deu azar, a entidade que estava incorporada disse: esse político é safado. Cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Uou! Opa lá! Ai, muito bem! Se caiu na rede... Ah, essa é fácil demais! Claro, não é uma citação minha. O bom e velho Nicolau Maquiavel. Mas, por falar em rede, a Fundação Ulisses está nas redes. No Facebook, o perfil é www.facebook.com/Fundação Ulisses Guimarães Nacional. Já a página do Face é www.facebook.com/Fundação Ulisses. Tem que curtir para receber todas as atualizações. Vai, curte lá. Eu disse curtir, não é cutucar. Agora, se você quiser seguir a Fundação no Twitter, é www.twitter.com/FundeUlisses. Use sempre a hashtag Educação Liberta. Segue lá, pois ao contrário do que diz o Lenine, se você quer me seguir, aqui é seguro. Opa lá! Vamos! Nos vemos em algum século! Tá, e aí, Marcos? Me conta, eu não entendi o que aconteceu. Bom, foi assim. Espera só um... Meu pai tá me ligando. Alô? Oi, pai. Não, pode ficar tranquilo que tá tudo certo, tá? Sim, eu sei, mas... Eu sei. Tá, quando chegar em casa a gente conversa então, tá? Te acalma. Tá, beleza. Abraço. Tá, Marcos, me conta. Eu tava caminhando na rua, daí vi uns caras pichando o muro em plena luz do dia. Mas ok, fui lá pegar meu ônibus. Tá, e rolou polícia, tudo? Sim, eu acho que um vizinho chamou a polícia. Eles apareceram super rápido. Acho que eles já estavam na vizinhança, sabe? Mas só que quando eles chegaram, os caras já tinham ido embora. Tá, mas eu não entendi. O que aconteceu? Que você tava com um probleminha lá, disse que tava conversando com um policial. Sim, então. Fala, você foi preso? Sim, fui preso. E agora é uma miragem que tá falando com você. Ai, que bobalhão. Bom, continuando, antes de ser interrompido, tava eu no ponto de ônibus e eles me viram lá. E eu também vi os caras com sprays na mão. Sabe aquele muro branco, aquele na frente de casa? Ai, sim, um que já é meio pichado até. Ah, esse mesmo. Tá, e o que aconteceu depois? O que ele fez? Eles me viram lá na frente, daí chegaram sem me dar oi. Não que eu quisesse oi daquele mal educado, entendeu? Mas chegou perguntando já o documento. Sem nenhum por favor, nada, assim, seco. Aham. O meu sangue já subiu, né? Mas tudo bem, eu entendo. Peguei, botei a mão no bolso da calça e tirei a carteira e mostrei o documento pra ele. Daí ele perguntou onde eu trabalhava, eu falei que era estudante. Tá, e aí? E aí que ele mandou que eu abrisse a mochila. E você? Perguntei pra ele.
Cara, olha só, tá procurando o pessoal que tava pichando o muro aí? Daí ele, não, eu mandei você abrir a mochila. Nossa, que horror, Marcos, isso. Sim, e o meu sangue fervendo. Mas tudo bem. Só não suportei a forma dele falar assim comigo, entendeu? Com esse tom de superioridade dele aí, falando pra eu abrir a mochila, mandando. Fico de cara com isso. Tá, e o que você fez aí? Eu disse, olha, meu amigo, primeiro que você não manda em mim. Segundo, que eu vi os pichadores porque eles estavam na minha frente, eu não sou cego. Sim, você fez certo, Marcos. Ainda bem que você mostrou os documentos e a mochila. Ah, mas que absurdo isso. Ah, pois é, mas eu acho que ele queria descontar alguma coisa em mim, entendeu? Ou justificar a ida dele até lá. Tá, mas qual foi o maior motivo da discussão? Ele chegou pra mim, você tem o dever de colaborar com as autoridades. Eu falei, olha meu amigo, eu tô colaborando. Eu mostrei a mochila, mostrei os documentos. Sim, mas eu não entendo por que ele veio complicar com você. É que a discussão começou assim. Ele perguntou pra mim se era eu que tinha denunciado. Eu falei que não tinha sido eu. Até porque aquele muro sempre foi pichado e eu não queria problema pro meu lado. Sim, isso é complicado mesmo. Eu só não entendo por que você foi sofrer esse abuso de autoridade. Sim. Foi o que eu disse quando ele falou, entendeu? Falou, você tem o dever de colaborar com as autoridades, eu sou um policial, não sei o quê. Sim, e você tem o direito de não sofrer esse tipo de tratamento. Sim, eu tô de saco cheio desse negócio de deveres e obrigações. Sei que você está indignado com esse fato, que também não é isolado, mas também não é regra, certo? Pronto, lá vem a mini Constituição, a Constituinte Pocket. Por favor, Liara. O quê? Você não ouviu que eu entendi o que você passou? Marcos, eu só tô querendo dizer que a cada dever nós temos direitos e vice-versa. Direito à vida, por exemplo, nos traz o dever de não atentarmos contra ela. Isso é cumprido, então. Olha, eu não tinha me ligado ainda que a gente tá no paraíso. Evinha, me traz uma maçã lá. Ei, alto lá, tá? Eu vou relevar o que você falou de Constituinte Pocket e todas as outras ironias, porque eu sei que deve ter sido muito ruim e difícil o que você passou hoje. Mas vê se controla, tá? E outra, sim, temos deveres, obrigações e direitos, tá? Isso. Vou fazer uma passeata agora sozinho, gritando feito um imbecil pelas ruas. Se unir força, sim. Se reivindicar, Marcos. É por isso que as pessoas vão às ruas. As manifestações, elas evitam revoluções armadas. Agora, se ficar calado, daí sim, uma hora a bomba explode. E quanto a manifestações, eu lembro de uma que eu fiz esses dias. Participar de um movimento, de uma manifestação, de um protesto por uma causa que se acha justa, não tem preço. Saber que se unirmos forças, nós podemos modificar aquilo que nos prejudica. Saber que não estamos de braços cruzados aceitando tudo que nos for imposto pelo sistema. Isso nos faz ainda mais fortes. Unir a nossa voz, a voz de outras pessoas que também acreditam que o mundo pode ser melhor, se fizermos algo. É a maior gratificação. Marchar ao lado de pessoas que não aceitam tudo de cabeça baixa, que não se calam diante das opressões. Para mim, isso é um combustível vital. Vermos mangas arregaçadas, punhos fechados e braços erguidos, e uma multidão seguindo um ideal e levantando uma bandeira. É o que realmente marca o compasso do meu coração. Eu sou brasileira. Eu não me calo e eu luto. Eu faço a minha parte. É mobilização social, Marcos. É assim que se chama. Mas também me desculpa, não é nada com você. Eu tô cansado desse negócio de obrigações, deveres. Quero saber dos meus direitos, isso sim. Nós convivemos, vivemos em uma sociedade e dependemos uns dos outros. É muito ruim viver a vida de lamúrias e queixumes, já dizia Guimarães Rosa. Entre na política, saia da caverna. Não dê um cheque em branco. Participe. Indivíduo, assuma que tem nas suas mãos o seu futuro. Aprovamos uma Constituição, derrubamos um presidente e ainda pensamos que mobilização não tem resultado? Estamos de volta. O assunto agora é mobilização. Um assunto que eu domino, então, com licença. Não. Primeiro o Maurélio, depois você fala. Eu domino. O termo mobilização veio de uma linguagem militar.
indicando um estado de preparação para a guerra. A mobilização política indica a ativação de uma coletividade para uma ação, para um objetivo pré-definido, um propósito comum. Essa palavra vem sendo empregada para conceituar um fenômeno de grandes consequências. No momento em que o indivíduo assume que tem nas suas mãos o seu futuro e acredita que a construção da sociedade depende das suas escolhas, aí sim a democracia torna-se uma realidade. Lembre-se, não aceitar a responsabilidade pela realidade é desobrigar-se do trabalho de transformá-la, colocando no outro a culpa. E a responsabilidade. E nós temos exemplos de grandes mobilizações? Lógico, me dá o controle. As diretas já, em 1983 e 84, por exemplo, foram mobilizações a favor das eleições diretas. A primeira manifestação ocorreu em Pernambuco, depois teve em Goiânia, Curitiba e assim foi indo. E o que gerou isso? A aprovação de uma nova Constituição em 1988. As eleições diretas, em 89. Mais um exemplo. Os caras pintadas. Lembra? Os estudantes brasileiros exigiram a saída do então presidente da República. Foram para as ruas, se organizaram, diversos movimentos se uniram a eles e antes de aprovado o processo de impeachment, o presidente renunciou. Isso é mobilização. E os jovens da Ágora? Têm dúvidas sobre mobilização? Vamos ver? Agora! Charlita, qual a importância da mobilização social nos dias de hoje, no Brasil? Olha, uma sociedade é feita de pessoas, né? Eu tenho dito que não dá para a gente conjugar o verbo viver dissociando do verbo conviver. A gente tem que conviver. Nós vivemos uma sociedade e dependemos uns dos outros. Cada um é de um jeito, cada um tem seus problemas, as suas idiosincrasias, não tem ninguém perfeito, né? Isso em qualquer tipo de relação. Se for esperar uma mulher perfeita, vai ficar sem mulher. Se for esperar um príncipe encantado que venha num cavalo branco, vai ficar sem ninguém. Se você esperar se reunir com pessoas perfeitas para atuar na sociedade, você nunca vai fazer nada. Então, sempre a gente vai ter problemas, dificuldades, desafios, mas a participação social mostra que nós damos atenção a essa causa do outro. Ninguém consegue ser feliz abraçando a si mesmo, né? Não tem graça a gente se auto-abraçar. Você abraça alguém, você abraça uma causa. E a participação social é exatamente isso. É o fato de eu deixar de lado o meu comodismo e querer defender uma bandeira. Eu acho que os novos mecanismos de redes sociais, esse mundo informacional que a gente vive, isso facilita a participação das pessoas. Facilita as pessoas buscarem a verdade naquilo que é feito, naquilo que é falado. Há muita crítica de uma parte, né, da classe política que faz promessas impossíveis de serem realizadas, que utiliza a demagogia. Com a internet, com esses caminhos de verificação, se aquela pessoa diz exatamente a verdade, facilita as pessoas de desmascararem aqueles que têm projetos próprios só. Então, a população precisa participar. As pessoas precisam participar, participar de um clube, participar de uma associação de amigos de bairro, participar de um partido político, participar de um grupo de jovens que querem acabar com a corrupção, de um grupo de jovens que reivindicam a mudança da cidade em que vivem, de um grupo de eleitores que não se conformam com aquilo que a Câmara de Vereadores faz na sua cidade. Agora, sem participação popular, a gente dá um cheque em branco para a classe política. E isso não é bom. Eu, quando fiz meu doutorado em Direito, eu fiz uma análise entre a relação de câmaras e prefeituras. E uma das conclusões que eu cheguei é que o Poder Legislativo ele só melhorava com imprensa forte e participação popular muito forte. Então, quando as pessoas, no interior, por exemplo, do Brasil, quando elas vão à Câmara Municipal, quando elas acompanham o que faz o vereador, elas vão inibir aqueles vereadores que teriam uma prática contrária a isso. Portanto, né, respondendo a sua pergunta, participação social é fundamental. A nossa Constituição humana não foi feita para que a gente viva e se desenvolva sozinho. A gente só se desenvolve, só coloca para fora o nosso potencial convivendo. E a arte de conviver é um fascinante desafio. E os jovens, como ingressam na política? Calma, dona ansiosa. Toma um cafezinho.
Assiste. Gostaria de saber, partindo da máxima que o homem é um animal político, né? Não necessariamente político partidário, mas político, o que o senhor diria para aquele jovem que está assistindo, para ele ingressar na política, para defender a sua própria bandeira? Qual o conselho que o senhor poderia dar para esse jovem? Eu, a primeira vez que fui vereador, fui presidente da Câmara, eu tinha 19 anos. E com dinheiro nenhum, casa em casa, pedindo voto, conversando com as pessoas, indo atrás. Guimarães Rosa dizia que é muito ruim a gente viver de lamúrias e queixumes, né? Você passar reclamando, você vai reclamar e não vai fazer nada. É possível a participação política dos jovens. Como você bem colocou, não necessariamente a vida política significa uma vida partidária. Você pode participar da política sem fazer parte de um partido, não pode se candidatar sem fazer parte de um partido. Mas fazer parte de um partido ajuda a melhorar a democracia. Fazer parte de um partido ajuda a melhorar o partido, ajuda a vencer práticas ruins, práticas abomináveis na política, que todos os partidos têm. Essa visão maniqueísta, né, de falar assim, eu sou o bom, o meu partido é o bom e o resto não presta, ninguém deveria fazer isso. Porque em todos os lugares, né, há problemas que precisam ser enfrentados. Eu sou professor desde 15 anos de idade, hoje dou aula em universidade, e eu incentivo muito os meus alunos a se candidatarem. E mais do que isso, a se prepararem. Porque não é só se candidatar, é ter bandeira, é se preparar, é ter humildade para aprender. A gente aprende o tempo todo. Eu fui eleito, cheguei em Brasília, comecei a conviver com deputados, ouvindo deputados de vários partidos, refletindo, analisando projetos, vendo que muitas coisas a gente não sabe. É tão bonita essa consciência de que a gente não sabe um monte de coisa. É tão ruim você conviver com gente que é dono, né, da verdade, que pontifica, né, se acha papa, sai pontificando verdades absolutas. E o bonito da política, da ação, do grupo, é você ouvir o argumento do outro, permitir que às vezes o argumento do outro te convença, às vezes o seu argumento vai convencer o outro, mas participar. A pior coisa para piorar a política é a omissão. Omissão é arma de gente incompetente, né? E há muita gente que critica, mas sem sair de casa. E a postura, né, de ficar deitado em casa, na poltrona, criticando o que todo mundo faz, é uma postura talvez mais fácil, mas é menos nobre. Eu gosto muito de usar o exemplo para convencer jovens para participar da política do mito da caverna de Platão, né? O mito da caverna, que é um mito conhecido, diz que algumas pessoas viviam dentro de uma caverna, acorrentadas, de costas para o fundo da caverna, aliás, de frente para o fundo e de costas para a entrada da caverna. E aí lá, na entrada, havia fogo e pessoas que transitavam com objetos. Então, quem está lá acorrentado está vendo só sombra. E aí Platão disse que algum dia um resolveu arrebentar aquela corrente, o que não é fácil, mas arrebentar e olhar para fora. Quem nunca viu a luz se incomoda com a luz, porque a luz dói para quem está acostumado a viver ali vendo só as sombras. Esse que saiu da caverna, viu a luz, saiu da caverna, começou a enfrentar a realidade tal como ela era. E voltou e tentou convencer os outros, e acabou sendo morto, né? Platão faz uma análise um pouco da vida de Sócrates, mas só para a gente pegar isso para o nosso contexto, o que é viver na caverna? É viver seguro. Eu estou em casa, não saio de casa, não faço nada, é viver seguro. Sair da caverna é viver as dificuldades que terá alguém que sai da caverna. Fora da caverna tem chuva, dentro da caverna não tem. Fora da caverna tem raio, dentro da caverna não tem. Fora da caverna tem feras, tem outros animais perigosos, dentro da caverna não tem. Mas dentro da caverna não tem vida. Dentro da caverna tem sombras. Quando você sai, você enfrenta todas as dificuldades, mas você vive. Entrar na política é sair da caverna. Vai ter fera, vai ter raio, vai ter trovão. A gente é vítima de uma série de injustiças. Há pessoas que inventam coisas, né, de políticos que são corretos. Então você vai ser bombardeado por todos os lados, mas você vai viver. É essa coragem que a gente precisa despertar nas pessoas. Coragem de enfrentar, né, de travar o bom combate e vencer. Cada causa nobre que você consegue realizar é uma vitória. Olha, consegui aqui na minha cidade, consegui aqui no meu estado, ou consegui no meu país a mudança de uma lei, a mudança de uma postura, algo que conseguiu beneficiar pessoas. Agora vamos falar de partidos políticos, conhecer as suas origens. Ah, se a gente tivesse um professor... Tive uma ideia.
meu nome Arisócrates. Eu venho do passado, eu tenho um passado. Um bife mal passado. Muito bem. Saia daqui. Que modernidade. Ora! Mas nós temos que falar sobre partidos políticos, não é mesmo? Primeiro, o partido político pode ser definido como uma associação de pessoas, entenderam? Uma associação de pessoas unidas por ideais e objetivos em comum. A sua natureza é motivada pela busca do poder político. Dentro de uma comunidade, como forma de implantação de ideias e conquistas que tragam benefícios para a sociedade. A Inglaterra, por exemplo, eu lembro muito bem, foi pioneira nessas mudanças. Manteve a monarquia limitando muito o poder do rei, adotando o sistema parlamentarista de governo. Fácil, entenderam? Onde você está com a cabeça? Arisócrates! Arisócrates! Onde você está com a cabeça? Minha mãe sempre dizia. Encontrei. Muito bem, muito bem. Agora, quanto à origem dos partidos políticos, quanto à sua função, na época, podemos destacar os principais modelos. O Partido dos Notáveis, sabe? O Partido dos Notáveis. Eles eram criados por elites econômicas e políticas. Eles surgem de cima para baixo e de dentro para fora. De cima para baixo e de dentro para fora, certo? São criados dentro dos parlamentos e buscam, posteriormente, conquistar os demais segmentos sociais. Seus deputados se caracterizam por apresentar pouca ou nenhuma satisfação aos seus eleitores. Você passou a mão em mim. Opa! Partidos de organizações de massa. Muito bem. Exatamente o contrário dos partidos dos notáveis. Surge de baixo para cima e de fora para dentro. Surge dos movimentos sociais, das lutas de classes, enfim, das ruas. E, posteriormente, busca conquistar o espaço dentro do parlamento. Ele caracteriza-se pela complexidade organizacional e estrutura altamente burocratizada, mantendo, inclusive, um corpo de funcionários remunerados. Os atos de seus representantes e deputados passam por um rígido controle dentro do partido. Arisócrates, como as coisas mudaram do teu tempo. Cada grão da Grécia, cada grão da Grécia, cada grão da Grécia, cada grão da Grécia, cada grão da Grécia. Agora vamos falar sobre o partido eleitoral de massa. De massa. Massa com ovos, massa com carne. Massa, que fome. Ele é um partido elitista. Ele tenta estabelecer um comportamento como o partido de massa. Massa. A sua prioridade é o voto. O eleitor é o mais importante. Ele é mais importante que o próprio filiado. O seu objetivo é atrair o maior número de segmentos sociais. Ele acena com a possibilidade de atender às reivindicações de todos. Ele é capaz, por exemplo, de atrair empresários e, ao mesmo tempo, trabalhador. Esse tipo de partido não luta por ideias. Eu falei ideias. Ele não luta por ideias ou por conquista. Ele luta simplesmente pelo poder. Os seus candidatos são escolhidos nas elites sociais e econômicas. O que eu tô fazendo com isso aqui na mão? Viram como evoluímos? Agora vamos aos dias de hoje. Vamos à Ágora. Xalita.
Os partidos políticos são realmente importantes no cenário do contexto atual? Olha, hoje há muita crítica, né, aos partidos políticos, a crítica que os partidos sejam fisiologistas, né, que há pessoas que usam partidos políticos como projetos pessoais, partidos que têm cacifes, partidos que têm donos, né, partidos que... enfim, isso acontece mesmo, a política está cheia de gente com problema. Agora, a demonização da política não ajuda na democracia, porque em todos os partidos tem gente muito complicada, tem gente que tem um projeto pessoal, faz com que o poder seja uma coisa para si mesmo, né? E em todos os partidos políticos tem gente do bem. Saber separar isso é fundamental. Agora, a ação hoje política, ela depende dos partidos políticos. Na forma com que a nossa democracia está estabelecida, alguém para participar de uma eleição tem que entrar num partido, tem que disputar internamente nesse partido. Eu acho que o Brasil tem partidos demais, mas isso fica para um outro momento, né? Quase 30 partidos num país como o nosso, isso fica difícil para que a população consiga identificar essas diferenças ideológicas de partido a partido. De qualquer maneira, se a gente acha que a política tem problemas, o melhor caminho para minimizar esses problemas é participar da política. Entrar, sofrer, debater, brigar a boa briga, lutar pelos ideais, ter um entusiasmo diante disso, mesmo sabendo que será difícil. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, os partidos políticos não dão espaço para os jovens, por exemplo. E não dão mesmo. São poucos partidos que dão espaço e que acreditam na juventude. E o que o jovem vai fazer diante disso? Vai ficar chorando em casa ou vai entrar e conquistar o seu espaço? Então, eu acho que aí está o desafio. Há um desafio grande também dos partidos terem bandeiras. A gente tem que mostrar qual é a bandeira que a gente tem. Para que você existe como partido? Às vezes, quando um jovem ou quando um adulto vem falar para mim, olha, quero ser candidato a vereador, ou quero ser candidato a prefeito, né? A minha primeira pergunta é assim, qual é o seu sonho para ser vereador da sua cidade, né? Qual é o seu projeto para ser prefeito? E isso tem que estar ligado a um partido também. Se eu não tiver uma bandeira, aquilo que eu faço é algo para mim mesmo. E a beleza do conceito do poder não é um poder do qual eu vou me servir, mas é o poder como um serviço, como uma causa, como algo que eu acredito e eu quero ser deputado por causa disso, eu quero ser prefeito por causa disso, eu quero ser vereador por causa disso, eu quero ser presidente, governo, não importa, mas porque eu tenho bandeiras e eu quero defender essas bandeiras. Eu acho que nós precisamos fortalecer os partidos porque isso ajuda a fortalecer a democracia. Xalita, no começo da nossa conversa você falou sobre esse dinamismo do jovem, essa coragem para mudar que todo jovem tem. Infelizmente, a gente vê que ainda existe no Brasil muitas lideranças partidárias que acabam proibindo ou vetando a criação de juventudes dentro dos partidos, com medo que eles possam tomar o lugar deles. Por que isso ainda existe no Brasil? Olha, cara, essa é uma questão interessante porque nos ajuda a refletir um pouco sobre a complexidade que é o ser humano, né? Há teorias de todos os lados aí, né? Aristóteles, que a gente já falou, que diz que o ser humano é bom em essência e às vezes não consegue desenvolver essa essência, até Thomas Hobbes, que vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. Não no sentido da maldade do homem, mas da ganância. As pessoas querem tudo para si mesmas, né? O que é uma coisa muito ruim nas relações humanas. O egoísmo, ele impede as pessoas de se desenvolverem em grupo. Hoje, às vezes, as pessoas exageram tanto na competição que elas esquecem a beleza de cooperar, né? De trabalhar junto, de compartilhar, esquece o sentido da generosidade nas ações, de qualquer tipo de trabalho que possam se desenvolver. E há seres humanos, há mulheres e homens na política que são tão egóicos que não querem que surjam outras pessoas. A gente olha assim a fotografia política do Brasil e há lugares em que há 20, 30 anos os mesmos candidatos se candidatam aos mesmos cargos, né? No mesmo partido, tá, ele, uma ou duas pessoas vão se revezando nessas disputas e não dão espaço para mais ninguém. Essa compreensão de que em muitos momentos eu tenho que ceder espaço para o outro é bom, inclusive, para quem cede, porque a vida é assim. Às vezes você pega numa empresa familiar, o pai que não quer passar o controle da empresa para o filho está morrendo, mas está morrendo ali, porque ele não admite que uma outra pessoa mais jovem do que ele naquele momento possa ocupar o seu espaço.
Se as pessoas não tiverem essa maturidade, a gente vai envelhecendo na política. E isso acontece em muitos lugares no Brasil. A dificuldade de novas lideranças surgirem. Eu acho que nós temos que lutar contra isso. A gente precisa de ares novos na política, olhares não viciados, um jeito novo de fazer política, vontades novas, projetos novos, né? A gente não pode aceitar passivamente o fato de sermos plateia. A gente tem que estar ali no palco. Mesmo sabendo que no palco, em muitos momentos, a gente vai aplaudir mais o outro do que receber aplauso. E é bonito isso. Olha, Platão diz uma coisa interessante de amizade. A gente fala que amigo é aquele que você pode contar nos momentos piores da sua vida. Platão diz que é o contrário. Amigo é aquele que está do seu lado nos seus momentos de glória e não tem inveja de você. Porque vibra que você cresceu, você brilha, você conquista aquele espaço. Isso vem da maturidade. As pessoas, quando elas atingem uma maturidade, né, emocional, elas são capazes de entregar o bastão, de ceder o espaço para o outro, de ceder a vez para outro, de formar pessoas que consigam, inclusive, tocar aqueles projetos que foram concebidos por ela. Eu acho que a juventude tem que ocupar o seu espaço. E nós, né, temos que ter essa compreensão, essa abertura para que o jovem possa fazer a sua parte. Vamos aos comerciais. E descobrir o que o Marcos e a Liara andam aprontando. Já voltamos. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Vamos! Opa, lá! Ai! Então, quem de vocês aí vai à biblioteca? Hein? Digam a verdade para o velho Nico. Credo, que antiquados! A biblioteca virtual da Fundação Ulisses exige apenas alguns cliques. Basta entrar no site EAD, tá ligado? O EAD tem um site. Aí coloca o login e a senha. Então você, aluno, tem acesso a todas as videoaulas e todas as leituras complementares indicadas na apostila. Ah, demorou! Essa é a biblioteca virtual do aluno da Fundação Ulisses. Recado dado, eu vou lá. Preciso achar uma lan house. Deu pau no meu note. E aí, tá mais calmo com aquele lance lá da polícia? Ah, nem me fala disso, tá? Realmente, nós temos a característica de só tornar as coisas importantes quando acontecem com a gente ou com alguém que a gente gosta muito. Ah, isso é um pedido de casamento. Não entendi. Eu tô perguntando se é um pedido de casamento. Não entendi, Marcos. Enlouqueceu agora? Recapitulando, o que você disse? Que nós temos a característica de só tornar as coisas importantes quando acontecem com a gente ou com alguém que a gente gosta muito. Então, aconteceu com você? Não, com você, né, Marcos? Ah, você deve gostar muito de mim. Aliás, você deve perder a cabeça por mim. Eu gosto, tá? Mas não precisa exagerar. Ah, isso daí vai passar de nossa porcaria aí. Que porcaria, Marcos. Ah, passaremos agora o horário eleitoral gratuito. Tá, para. Para, e não é? Olha, o meu pai sempre assistiu o horário eleitoral e eu, quando posso, também sempre assisto. E eu não acho que o meu pai seja um otário e também não quero ser vista como tal. Deus me livre, tá? Porque partido político é a pior picaretagem que tem.
Eles são santinhos no começo, daí depois aparece no jornal, no rádio, só as picaretices que os santinhos ficam fazendo. Olha, Marcos, o partido político, ele é constituído por seres humanos, assim como todas as outras áreas da sociedade. Sim, e daí? E o ser humano muitas vezes comete deslizes. Agora você vai defender os políticos. Não é isso, calma, tá? Então o quê? A política, Marcos, quer dizer, os partidos políticos, existem corruptos sim, bem como em todas as outras áreas da sociedade. O médico que vende atestados, o vendedor que dá o troco errado pra velhinha, o cara do bar que anota mais na tua comanda. Mas na política não devia ter isso, né? Isso não poderia acontecer em nenhum segmento, Marcos. Mas a realidade não é assim. E o que se faz? Aí que tá, Marcos. Virar as costas e dizer que o horário eleitoral só existem corruptos, desculpa, mas eu não concordo. Existe gente boa, sim. Gente que quer fazer o bem. E para isso cabe nós usarmos as nossas ferramentas, assistir o horário eleitoral e conhecer as pessoas. Eu não sei se eu não seria mais feliz sendo alienado que tem algumas pessoas aí. Esse é o mais prejudicado de todos, pode ter certeza. E outra, eu não sei como funciona o partido político. O partido político é um grupo organizado, formal e legalmente constituído com base em formas voluntárias de participação. Em uma associação orientada para influenciar ou ocupar um poder político em devido país, estado ou município. Para ter o objetivo de transformar ou ter uma mudança social. Mas não adianta, né? Olha, no meu ponto de vista, adianta sim, tá? É a única forma que temos de fazer parte do poder e decidirmos o nosso destino. Então eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar e vou me filiar a um partido político. Aí todos os meus problemas estão totalmente resolvidos. É um bom começo. Isso se você conseguir vencer a tentação do poder. Eu vou virar um vereador, prefeito, deputado, presidente. E o bom é que eu só vou funcionar em ano de eleição, né? Porque é assim que é partido, né? Ai, nossa, mas você é bem ranzinza mesmo, hein? Você que é uma chata, tá? Fica aí com teu otário eleitoral. Olha que não é bem o eleitoral que é otário aqui. Então vamos fazer o seguinte. Segue o seu rumo que eu sigo o meu. Vai lá mesmo, vai, Marcos. Vai fazer um mestrado, um doutorado de como fazer pra cruzar os braços e ficar bem quietinho. Quer saber? Eu tô cansado de você. Tchau. Mas me faz um favor antes. Vê se não me procura mais, tá? Vai ser um prazer. Afinal, pra que a gente precisa de partido político? Sintetizando a edição de hoje do Jornal Formação, lá vem ele, Gabriel Souza. Hoje, na aula 5, estudamos que a participação é uma necessidade fundamental do ser humano e o caminho natural para que ele possa realizar, fazer e afirmar-se. Envolve interação, autoexpressão, pensamento reflexivo e a valorização de si mesmo e do outro. Há um entusiasmo em participar pelos resultados positivos que isso gera. Recriamos a Ágora, o espaço de diálogo democrático dos gregos, que será o local de debates de jovens de todos os estados da federação por mais 3 aulas. Aprendemos que pessoas organizadas podem influenciar, têm mais força e incidência na sociedade, e que há níveis de participação. Primeiro, presença em reuniões, manifestações, não há contribuição pessoal do indivíduo. Segundo, ativação. Nesta, dentro de uma organização, o indivíduo desenvolve tarefas. Pode ser num sindicato, grêmio estudantil, associação de bairro, etc. E terceiro, a participação no seu sentido estrito, que ocorre quando o indivíduo contribui para a decisão política. Descobrimos que ser um militante é estar politicamente engajado em uma causa. Militante não é apenas aquele que está em um partido político. Você pode militar numa organização não governamental, pela paz, pela educação, por tudo aquilo que você acredita. E que o termo mobilização veio de uma linguagem militar, indicando um estado de preparação para a guerra. A mobilização política indica a ativação de uma coletividade para uma ação, para um objetivo pré-definido, um propósito comum. Essa palavra vem sendo empregada para conceituar um fenômeno de grandes consequências. Citamos como grandes exemplos as Diretas Já, em 84,
e o movimento dos caras pintados. E conhecemos o significado de um partido político, que pode ser definido como uma associação de pessoas unidas por ideias e objetivos em comum. Sua natureza é motivada pela busca do poder político dentro de uma comunidade, como forma de implementação das ideias e conquistas que tragam benefício para a sociedade. Além de estudarmos a origem dos partidos quanto à função, revendo o Partido dos Notáveis, o de organização de massa e o eleitoral de massa, até a aula sobre movimentos. Em busca da resposta para a pergunta qual a cara da juventude brasileira, vamos assistir mais um trecho da entrevista com o PhD Paz de Barros. Ele nos diz quais são os problemas sociais que a juventude brasileira passa hoje. Primeiro, quanto mais você expandir as oportunidades educacionais para os jovens, e mais, não adianta só expandir a oportunidade educacional sem dar para o jovem condições para aproveitar essas oportunidades. Então você tem que não só dar a oportunidade, mas dar, por exemplo, a bolsa de estudo que permita que ele possa aproveitar bem essa oportunidade, tenha condições para aproveitar essa oportunidade. Caso contrário, ele vai ter que trabalhar, não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Vamos dizer, o Pronatec vem aí com educação técnica no contraturno, mas o jovem precisa poder ter tempo no contraturno para poder fazer isso. Você já está estudando à noite, não vai ter contraturno, tá certo? Então, é evidente que você tem que ter expansão das oportunidades e você tem que ter uma substancial melhoria, vamos dizer, na qualidade dessas oportunidades e nas condições para o cara poder aproveitar essa oportunidade com tranquilidade, com profundidade, com seriedade. O que eu acho que a gente não deveria contrapor tanto é o trabalho com essa educação. Porque o que você percebe é o seguinte, aqueles jovens que têm mais experiência de trabalho são os que abandonam menos a educação técnica. Porque o trabalho, algum trabalho, você pega o jovem americano, ele começa a trabalhar cedo, tá certo? Apesar de estudar, é o cara que mais passa anos na escola, na universidade e tal, mais até que os europeus e os asiáticos, mas ele começa a trabalhar cedo, ele começa a misturar essas coisas. Isso, evidentemente, que mal balanceado e etc., e se perguntar a qualquer jovem, ele vai preferir ter uma excelente bolsa de tal maneira que ele não precisa trabalhar, mas ter alguma experiência no mercado de trabalho pode demonstrar muito importante. Tanto para o cara, você tem muita evidência de que o cara que começa a trabalhar, ele começa a valorizar mais a educação. Tem muito jovem que, na verdade, está fazendo médio, não sabe o que ele está fazendo lá, não sabe para que aquilo serve, etc. Na hora que ele entra para trabalhar, e o cara fala, olha, se você tiver o diploma no ensino médio, eu aumento o teu salário. Ele começa a entender para que serve o ensino médio, entendeu? Então, ele, eventualmente, se o ensino médio não é tão fora da realidade, ele começa a talvez ver como que alguma coisa que ele está aprendendo tem alguma utilidade. Quando ele está só fazendo ensino médio, é muito difícil olhar para aquilo tudo e ver qual a utilidade real, prática daquelas coisas todas, exceto fazer a prova do vestibular e entrar na universidade. Se eu não vou fazer a prova do vestibular e entrar na universidade, aquelas coisas todas parecem meio abstratas. Então, alguma relação com o trabalho, né, aí, como aprendiz, pode ser importante, não só para motivá-lo e dar mais sentido e permitir com que ele escolha melhor qual é a matéria, qual é a área que ele quer estudar, né, redobrar a motivação dele, mas também pode servir para formar certos valores que às vezes na escola você não aprende e que no mercado de trabalho você aprende. Quer dizer, os valores, aquilo que faz você ser um excelente aluno nem sempre é a mesma coisa que faz você ser um excelente profissional e vice-versa, porque é um pouco diferente. Quer dizer, as tuas habilidades e as tuas atitudes para você aprender, né, é diferente do que, às vezes, a responsabilidade e as atitudes que você tem que ter para você trabalhar. Então, eu acho que combinar, na juventude, combinar alguma dose de trabalho
Seja o cara vai trabalhar nas férias, seja que o cara vai trabalhar poucas horas por semana, etc. Com estudar, eu acho que pode ser importante. O que caracteriza fundamentalmente a juventude? A gente sempre fala que a juventude é um momento de transição para a vida adulta. Então, a juventude é o momento em que você vai tomar, talvez, as decisões mais importantes da tua vida. Você vai tomar decisões no que você vai trabalhar, você vai tomar decisões se você vai migrar, se você vai mudar de cidade ou se você vai continuar no campo, se você vai sair da cidade pequena do interior, abrir um pequeno negócio ou ir para a cidade grande. Você vai tomar decisões sobre formação da sua família e etc. No passado, quando você tinha um mundo que mudava mais lentamente e mais apegado, vamos dizer, a tradições, você meio que olhava para trás. Quer dizer, você meio que olhava o que teu pai fez, o que a tua família fez, e você tinha meio que padrões para você tomar essas decisões. Hoje você vive num mundo que ele está se transformando com muita rapidez. Então, na verdade, você está numa situação, na juventude você está numa situação que você tem que tomar decisões extremamente importantes e você não tem parâmetro. Porque não adianta você olhar para trás porque o mundo era completamente diferente. Não adianta você nem olhar para hoje, porque você vai tomar decisões que têm impactos futuros tão importantes, que na verdade você tem que, prever o que vai ser o futuro para você poder tomar as decisões corretas. Então é uma situação muito difícil, porque você não tem muito... Antes você olhava para o que seu tio fez, né? O que seu primo mais velho fez. Hoje você tem muita dificuldade de copiar esses modelos, porque o mundo é diferente. E um problema típico da juventude é que o cara, você vai aconselhar o jovem, você diz para ele, vem cá, me diz o que você quer, que aí eu tento te aconselhar aqui exatamente a tua melhor decisão. Aí o cara diz, bom, gostaria de saber o que eu quero. Então, na verdade, o problema é que você tem que tomar decisões super importantes para a tua vida, que vão ter impactos super duradouros, como eu já mencionei, trabalho, família, aonde você vai morar, no momento em que você está formando as tuas preferências, você está começando a entender o que é o que você quer. Então, você está começando a entender o que é o que você quer, o cara te pergunta, no que você quer trabalhar? Você quer ser médico ou quer ser engenheiro? O cara fala, pô, cara, eu estou tentando descobrir o que você está querendo que eu decida. Então, e as decisões têm que ser feitas inexoravelmente naquele momento. O empresário quer saber, tu quer trabalhar aqui ou você não quer trabalhar aqui? Né? A universidade você tem que decidir, você quer fazer esse curso ou quer fazer aquele curso. Um dos problemas graves que a gente tem, por exemplo, na educação técnica, com a juventude, é a taxa de desistência, e a taxa de desistência não é dos piores alunos, às vezes são de bons alunos que olham para o curso e falam, mas não era bem isso que eu queria outra coisa. Então, exatamente porque ele tem mais opções, ele muda de uma coisa para outra, só tem que você está gastando com o professor o curso inteiro. Então, como é que você resolve isso? Você resolve, em vez de você já colocar o aluno na educação técnica, numa determinada área, você faz um período onde ele é exposto à química, à mecânica, a várias outras áreas, até que ele, nesse período, ele consegue, você sabe que ele está fazendo uma busca, né? Então você reconhece a busca, você dá um período para ele fazer a busca, e aí a partir de um certo momento você congela e aí ele tem que seguir naquela área, e mesmo assim você vai ter perdas. Você tem dois tipos de problema para a juventude. Você tem o problema da juventude que não teve oportunidades, e você tem parte do problema da juventude que é jovens que fizeram opções que eles julgam hoje que a decisão que ele tomou lá atrás era incorreta, ou seja, ele não aproveitou bem as oportunidades que ele teve, agora ele está preso a decisões que ele hoje julga que não foram tão adequadas assim. Então, você tem que tanto melhorar e apoiar a juventude, dando mais oportunidades, como ajudando ele para que eles tomem decisões que sejam mais... que eles vão na verdade, celebrar essas decisões repetidamente no futuro e não
julgar que as decisões que eles tomaram no passado eram inadequadas. Os filmes que indicamos sobre as temáticas que aprendemos hoje são Milton Santos, Por uma Outra Globalização. Ao Sul da Fronteira. Zuzu Angel. Terra e Liberdade. Juventude Transviada. Uma juventude como nenhuma outra. Eu Odeio o Orkut. Refletir para aprender. Exercícios. Os grupos de hoje devem possuir no máximo 3 membros. Cada um irá escrever em um papel um grande problema social do seu bairro ou município. O problema deve ter caráter público. O papel deverá ser dobrado e entregue ao mediador, que colocará em uma caixa ou saco. Misturados os papéis, cada grupo irá sortear um. O grupo deverá apresentar a solução para o problema sorteado, inclusive determinando quais ou qual o órgão de governo que deveria comandar a execução. Grupos, não esqueçam que ao final, cada um apresenta suas conclusões aos demais. Assim, todos compartilham do conhecimento que desenvolveram. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, em sua mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão. Um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. Em cada coisa que via, misteriosamente, havia a marca de sua mão. E o operário disse, não. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Esses são alguns trechos do poema Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Dedicamos a todos aqueles que acreditam que constroem a sociedade em que vivem. Encerramos essa edição do Jornal Formação. Até a nossa aula de número 6, onde continuaremos a tratar sobre participação, mas com foco nos movimentos de juventude. Tchau! Tchau! Coisa séria aquela mulher que percorreu 40 quilômetros, 40, né, de joelhos. Por que pagando promessa? Não, porque ela não conseguiu tirar o joelho para caminhar. Palhaço! Não fica com esse imbecil, essas piadinhas besta. Nossa, assim você me mata. Se eu te pego. Ai, ai.